Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Que Deus abençoe. Irmão, vou ter que fazer mais uma parte desse último estudo que eu comentei sobre carne, sobre as carnes. Amém, irmão? Então, irmão, a carne nunca foi liberada para ser humano comer. Deus liberou por causa da dureza do coração. Amém? Então preste atenção, irmão. Preste atenção. Você pode olhar que as gorduras, o sangue, tudo era separado para Deus. Quando você come uma gordura, você está comendo alimento que é de Deus. Pode olhar que o sacerdote não podia tocar na gordura, não podia tocar no sangue. Então, por que um rabino hoje, para comer uma carne, eles têm que saber matar o boi não pode sentir dor, o novilho? Eles tiram todo o sangue, eles põem num sal grosso, porque o sal grosso chupa o sangue, depois você tira a carne, o sal grosso está lotado de sangue, eles dão uma pré-assada, porque o assado tira o sangue, aí depois eles colocam na água para tirar o sal da carne. Rabino tem que saber preparar uma carne. Por quê, irmão? Porque lá em Atos dos Apóstolos fala assim, que obstenhais do sangue do que é sufocado. Se você comer um frango sufocado, você está em pecado. Está no Novo Testamento, mas lei é uma só para você entender. O que é uma carne sufocada? Lá no aviário, eu tenho um irmão aqui que trabalhou em aviário. Quando os frangos morrem e amanhecem morto, com doença, eles cortam o pescoço e põem lá no meio. Você acha que eles jogam fora? E o sangue não derramou sangue. Sufocado é que não derrama sangue. O frango não derramou sangue. Carne sufocada. Em Atos dos Apóstolos fala que carne sufocada é pecado. Lá em Atos dos Apóstolos fala que sangue é pecado. Se você não souber preparar uma carne, você pegar um bife ainda com sangue e colocar, você está pecando. Porque lá em Levítico fala que a alma está no sangue. Então o crente que come carne, ele tem tudo para desagradar a Deus. Por isso que tem muitos crentes que viram vegetariano. Quando mata um animal, ali está sacrificando a você, como se você fosse um Deus. Aquele animalzinho está sentindo dor por você, para matar o seu ego, a sua vontade de comer carne. Churrascão, vamos matar esse boi para comer carne. Isso é carne, irmão. Está sacrificando o seu ego. Por isso que o homem verdadeiro, o homem que Deus criou, comia só Eva. Pode olhar lá, ver se Adão e Eva comiam carne. Você nunca vai encontrar isso na Bíblia. Porque um homem perfeito nunca comeu carne. Aí com o tempo, por causa da dureza do coração, Deus liberou, irmão. Amém? Agora tem coisas que nunca foi alimento. Aquilo que Deus condena, irmão, Deus não muda. Deus muda. Ai, gente, eu falei que carne de porco é pecado, que rã é pecado, não é para comer cobra, mas agora eu mudei de ideia, tá, gente? Eu acho que eu estava enganado. Agora pode comer. Você acha que Deus fez isso, irmão? Para pensar para você ver. Só gente que não conhece Bíblia para ver. A Bíblia fala que ele não muda, não há sombra de variações. A Bíblia fala que a lei foi antes do Éden. A lei sempre existiu, o céu sempre obedeceu à lei de Deus. A lei é a vontade de Deus. Como é que Jesus ia quebrar a lei? Sendo que Jesus, irmão, olha nos meus estudos, os unicidas estão errados, 1 e 2. Antes de você sair do meu canal, não julga não, irmão. Olha lá nos meus estudos que você vai ver que Jesus é bem menor que Deus. Isso não é heresia, não. Vai lá. Antes de sair do meu canal, você fala assim, não, vou entrar lá e vou ver o que ele está falando. Quem disse que Jesus era Deus e Deus era Jesus? É Deus porque filho de Deus é Deus. Como filho de cobra é cobra, filho de cachorro é cachorro. Mas existe um maior que ele lá em cima. Vai lá nos meus estudos. Os unicidas estão errados, 1 e 2. Aí depois você pode sair do canal, irmão. Aqui, ó, faz diferença nenhuma para mim. O meu estudo é para te abençoar. Eu não vou pedir nada a você. Eu não vou te pedir dinheiro. Você sair do canal, quem vai perder é você. Amém? Agora Deus é muito maior que Jesus. Como é que Jesus ia quebrar uma lei de Deus? Presta atenção, irmão. Sendo que Jesus é a palavra de Deus, ele só pode falar aquilo que Deus quer. Como é que ele ia passar por cima da lei de Deus? Como é que Paulo ia quebrar uma lei que é de Deus? Paulo então piorou. Tem muita gente que fala assim, Paulo quebrou. Paulo, quem é Paulo, irmão? Quem é Paulo? Paulo não é ninguém perto de Deus, ninguém. Paulo é uma pulga, Paulo é um lixo perto de Deus, irmão. Quem é Paulo para quebrar a lei de Deus? Da onde vocês tirou isso, irmão? Amém? Se vocês não acreditar, quer continuar sendo mestre, sendo que nem discípulo foi, pode continuar. Sua salvação tem jogo. Agora o que eu falei, veja meu estudo lá, a lei e a graça. Antes de você me julgar, veja os meus 2 estudos sobre todos os unicidas estão errados, 1 e 2. Olha lá. Antes de você me julgar. Amém? E medite nisso que eu estou te falando, irmão. Medite nisso, irmão. Sua alma está em jogo. Amém? Lei foi quebrada, irmão. Se a lei foi quebrada, não precisa devolver dízimo. Pode adulterar, a Bíblia fala, não adulterará, está na lei. Jesus pregou para o jovem rico a lei, irmão.
E o jovem rico falou, mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna, Jesus? Tu conheces o mandamento. E começou a falar, não adulterarás. Lê lá na parábola do jovem rico, Jesus pregando a lei. Aí ele falou, tudo isso tem observado desde a minha mocidade, Jesus, te falta uma coisa. Ele perguntou a Jesus, o que fazer para herdar a vida eterna? Você vai falar, é porque ele era judeu, irmão. A palavra de Deus é uma só, tanto para judeu como para grego. Paulo nunca quebrou a lei, tanto que ele falou em Romanos que o pecado é a transgressão da lei. Em outras traduções, o pecado é a transgressão do mandamento. Se não há lei, se não há mandamento, não há pecado. Paulo falou, por que eu conheço o pecado hoje? Porque a lei me falou que era errado, senão eu não conhecia. Você nunca leu as cartas lá, eu acho que tem Gálatas. Só a lei pode te alertar o que é pecado. Não adulterarás. Opa, adulterar é pecado? Então não posso adulterar. É isso que Paulo falou, irmão. Medita, irmão, medita. Cheio de jovenzinha aí, põe mais versículo, porque querendo debater coisa que não sabe nem o que está falando. Amém? Então o estudo do Pastor Santo é para te abençoar, irmão. Você quer receber a bênção de Deus? Seja humilde. Seja primeiro discípulo e depois seja mestre. Um obreiro tem que ter duas sacolas para pôr as coisas ruins e boas. Se você está achando que o que o santo falou é ruim, põe na sacola esquerda. Se você está achando que é bom, põe na direita. Agora evita debater contra a verdade, porque isso é um pecado grave. A Bíblia fala, quando ouvires a voz do Espírito de Deus, não resistais à voz do Espírito de Deus. Tinha época que Paulo falou assim, vocês lutam contra o Espírito de Deus, você resiste, seus hipócritas. Você pode estar resistindo contra Deus. Amém, irmão? Irmão, eu vou falar uma coisa aqui, vocês me batem se vocês quiserem. Amém? Toda hora que eu como uma carne de açúcar que encosta na carne de porco, e que eu como carne de porco, Deus me repreende. Isso é eu. Vocês não precisam crer. Eu nunca ia falar isso no meu canal. Eu vou falar por amor às almas. Deus não deixa eu comer. Será por quê? Aí você vai falar, Deus nunca me falou isso. Mas Deus falou para mim. Eu estou falando uma coisa que Deus me falou. Não é para vocês acreditarem. Deus não deixa eu comer. E só dá sonho ruim. Teve outro dia que eu fui comer um salgadinho lá de bacon. Deus me mostrou um rato lá dentro do salgadinho, uma ratazana. Aí eu assustado, o que é isso, que é isso, que é isso? Aí eu acordei e aquele rato correu. Aí eu acordei, meu Deus, o que é isso? Aí quando eu fui olhar lá no livro, eu vou ler esse versículo, vou colocar aí no rodapé, fala assim, aquele que come carne de porco é como quem come carne de rato para Deus. Aí eu vi o que Deus quis falar comigo. Teve uma vez que eu fui comer um bife de fígado, com muito sangue no restaurante, quando colocou, eu vi o sangue, Deus me repreendeu e falou ainda que ia pesar a mão em mim por causa do sangue. Deus não deixa eu comer, meu irmão. Por isso que eu te falo, ser fiel a Deus e Ele te mostrará o caminho da salvação. Tem muita gente aí que Deus não mostra porque você não é fiel. Você é fiel ao YouTube. Você é fiel ao Zap Zap. Você é fiel ao Xbox. Você é fiel ao Play 2. A minha caminhada para me chegar, para Deus falar isso comigo, irmão. Amém? São 45 anos de oração, jejum e leitura de Bíblia. Você está pensando que Deus vai revelar para qualquer um? A Bíblia fala assim, falei por parábolas porque não eram dos meus. Tem coisa que Deus vai deixando parábola na sua vida. Deus só vai te falar alguma coisa profunda quando for você começar a se colocar na presença de Deus. Aí Deus vai te amar. A Bíblia fala assim, a salvação não está em nós, é Deus que se compadece. Deus se compadeceu de mim, não estou me exaltando não, irmão, mas porque muito eu busquei. E Deus foi vendo que eu estava querendo algo sério com Ele e foi me revelando as coisas. Isso eu vou falar, mas tem coisa aqui que Deus me revelou que eu não vou passar para vocês nunca. Foi para mim. Nunca, e que vocês praticam todo dia. Eu não vou passar, porque Deus não me permite passar. Vocês que têm que orar, vocês que têm que jejuar, para Deus mostrar para vocês. Amém? A salvação não está em nós, não. Tem muita gente que não vai conseguir a salvação, sabe por quê? Porque não busca Deus. A Bíblia fala assim, ó, Ashemá, amai o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Tem irmão que não se esforça. Como é que você está amando Deus com todas as suas forças? Com todo o seu entendimento. Tem irmão que prefere ficar no zap que ler uma Bíblia. Com todo o seu coração. Tem irmão que o automóvel vale mais que Deus. A placa da igreja vale mais que Deus. E a Bíblia fala, então se você não amar Deus desse jeito, a chamar, você nunca vai aproximar de Deus. E quando você aproximar de Deus, a Bíblia fala, ser fiel a mim. Não, como é que é? A Bíblia fala... Buscar-me-ei e eu revelarei o profundo escondido que ainda não sabes. E a Bíblia fala assim, ser fiel a mim, eu lhe mostrarei, Deus, o caminho da salvação. Porque o caminho da salvação, irmão, tem muita coisa que nós não sabemos, nós praticamos todo dia. É Deus que tem que revelar para nós. Você nunca vai entender isso, irmão. Isso é só para espiritual, você nunca vai entender. Você pode bater no irmão Sander aí, ó, pessoas leigas.
Amém, irmão? Vocês podem bater. Mas vocês só vão entender que o irmão Santo está falando a verdade no juízo final. Viu, irmão? E não é um sonho que Deus me dá ruim com carne, não. Foram milhares na minha vida que eu fui tocar. Eu como frango abatido na hora e eu sei preparar como um rabino. Amém, irmão? Eu preparo igual um rabino prepara. Eu tenho amizade com o rabino, com tudo. Eu ponho no sal grosso, eu tiro todo o sangue, eu desosso ela para tirar o sangue de dentro, tiro as partes com sangue. Amém, irmão? Porque você tem que saber preparar uma carne para você comer carne. Se você não sabe, você não pode comer. Você vai pecar contra Deus todo dia, porque a carne é lotada de sangue. Amém? E as que do açúcar que encosta em carne de porco, eu nunca comprei, irmão. Aí pode me bater, falar que é heresia. Mas Deus revelou para mim. Não quer dizer que é para você. Para mim, Deus fala que não pode. Agora, com você é um problema particular seu, irmão. Amém? Agora, o que eu faço? Tem uma fazenda aqui que abate boi. Amém? Apesar que não morreu do jeito certo, mas eu vou lá. Aí eu pego aquela carne que não encostou nem açúcar, compro mais caro um pouquinho na mão deles, compro, eles põem na feirinha e pego aquela carne e preparo, porque não encostou nem nada, não é imunda. Amém, irmão? Isso é eu estou falando eu. Agora com vocês, irmão, vocês têm que orar. Vocês podem me bater, e se vocês não orar, vocês nunca vão conhecer o caminho da salvação. Nunca vai conhecer. Amém? E o que eu falo aqui, irmão, eu falo com a consciência limpa perante Deus. Deus sabe que Ele fala comigo isso. Amém? Então tem muita coisa que você pratica. Se você não orar, Deus nunca vai te desviar do erro, porque você não foi digno. Seu coração não é para Deus. As suas vontades não é para Deus. O seu esforço não é para Deus. Deus nunca vai te revelar. Amém, irmão? Então vou deixar esse estudo aí. E outra coisa, irmão. Porco, réptil, cobra, macaco, calango. Isso aí nunca foi alimento, não, irmão. Isso nunca foi alimento. Quem disse que isso foi alimento? Deus muda. Deus é um velho gagá, que ele prega uma coisa no passado e depois desprega no futuro, sendo que a Bíblia fala que a lei de Deus é imutável, lá em Salmos, nunca mudará. Os anjos obedecem à lei de Deus, todos obedecem à lei de Deus. Jesus obedeceu à lei de Deus, você lembra, ele curava, vai apresentar o templo. Então onde vocês tirou isso, irmão? Pelo amor de Deus, é a última vez que eu vou falar sobre isso, já está ficando chato. Os irmãos debatendo, é porque eu estou preocupado com as suas almas que eu vou falar. Não estou obrigando vocês a crerem no que eu falo, mas se eu fosse vocês, leia mais Bíblia, porque vocês estão fracos de Bíblia. Fraquíssimos. Quem comenta isso aí, eu falo assim, não, mas que irmão fraco de Bíblia, meu Deus, ele não lê Bíblia, não. Amém, irmão? Então que Deus abençoe. A Bíblia fala que não é por muito falar. Se Deus me edificar a casa em bom trabalho certificar Deus, você acha que eu não achei estranho quando Deus me dá a visão da carne? Não, irmão. Eu, não, o que é isso? Está escrito na Bíblia. Está escrito. Aí eu fui aprofundando, porque Deus me incomodando, dando visão. Toda hora que eu comia, Deus me dava visão. Toda hora que eu comia, eu não falava isso em púlpito de igreja, não. Eu estou falando porque tem muita gente aí que pode receber. E eu estou aqui para pregar a verdade. A Bíblia fala, aquele que pregar a lei e cumprir será chamado grande. Aquele que não pregar será chamado pequeno. Deus vai salvar todo mundo? Vai. Mas a Bíblia fala, aquele que pregar e ensinar será chamado grande. E que não pregar, não ensinar será chamado pequeno. Eu vou pegar esse versículo aí e vou pôr aí no rodapé. Amém? Eu acho que eu já vou pôr até agora, ó. Aqui, ó. Aquele que ensinar, pode bater aí, a lei será chamado grande. O que não ensinar será chamado pequeno, mas vai ser salvo. Eu não estou falando que vocês não vão ser salvos. Mas se Deus me explicou, eu tenho que pregar. Aqui, ó. Portanto que obedecer toda a lei. Aqui, ó. Mateus 5,19. Diz assim, ó. Presta atenção. Mateus 5,19. Com toda certeza eu vos afirmo que até os céus e a terra passarem, nem um tio ou um mínimo traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar os homens, Mateus 5, será chamado um menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder os escribas e os fariseus, guarda toda a lei. A dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrareis no reino de Deus. Pode ler lá, Mateus 5. Mateus 5, 18 até o 20.
E está falando, se for justiça no ser maior, eles guardam a lei. E aqui está falando, será chamado grande aqui, ó. Com toda certeza vos afirmo, entre nascido de mulher, né? Agora vamos voltar, aqui, ó. Vamos voltar. Aqui, ó. Portanto, aqui, ó. Se todavia tratais... Aqui, ó. Se todavia tratais as pessoas com parcialidade, estarás incorrendo em pecado e sereis condenados pela lei como transgressores. Porquanto quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado. Está falando de lei. Então quer dizer que você está culpado se você tropeçar em uma das suas ordenanças da lei. Amém? Torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Pois aquele que proclamou não adulterarás, também ordenou não matarás. Pecado é a transgressão da lei. Ora, se não adulterarás, porém comete um assassinato, se tornastes da mesma forma transgressor da lei. Aonde vocês falam que a lei foi quebrada, irmão? Aqui, ó. Qualquer que violar um desses, bateu 5,19, já lemos, né? Gálatas. Quando Paulo falou assim, outra vez foi declarado solenemente, todo homem que se permite circuncidar, ele, desse modo, fica obrigado a cumprir toda a lei cerimonial, irmão. Guardar sábado, festa judaica, é isso que Paulo quis dizer. Porque a lei moral nunca foi quebrada, senão a lei não há pecado, irmão. Em Romanos, ó. Portanto, irmão, esforçados com dedicação, confirmando o chamado de eleição, aquele que é poderoso, vamos voltar aqui, ó. Vamos ver outro versículo, ó. Aqui, ó. Textos pequeninos, tal. Agora aqui o que Paulo falou lá em Romanos. Só o que é pecado. Você pode perguntar a qualquer teólogo, ó. O pecado é a transgressão da lei. Aqui, ó, tá lá em Romanos. Aqui, ó. Pecado é a transgressão da lei. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Vamos ver nesse versículo rapidamente, já está ficando grande, mas eu tenho que explicar. Vamos lá. Aqui, ó. Romanos, rapidamente. Romanos. O pecado é a transgressão da lei. Pode ir na casa de Romanos que você vai ver. Ou outra tradução, a transgressão dos mandamentos. É a última vez que eu vejo aqui. Se não for, você vê aí na sua Bíblia. Amém? Romanos 7. Aqui, ó. Aqui, Romanos 7. Ó. Não sabeis, vós irmãos, porque falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Então, todo tempo que você vive, a lei tem domínio sobre você. Porque a mulher está sujeita a marido, carne, paixões, letra, cobiças, não morreu, injusto, aqui, ó. Só com o tempo vivia na lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento, que era para a vida, se tornou para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou. E por ele me matou, tomando ocasião pelo mandamento. Porque se você não sabe o que, você só sabe o que é o pecado pelo mandamento. E assim a lei é santa, um mandamento santo, justo e bom. Aonde você falou que foi quebrado? Logo tornou-se o bom em morte, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse o pecado, operou em mim na morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Ele falando que a lei é espiritual. Aqui, ó. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, e o que aborreço isso faço.
E se faço, não quero, consinto que a lei é boa. Eu consinto que a lei é boa. De maneira que agora não sou eu mais que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Agora eu sei que em mim, isto é, minha carne não habita, porque o que faço não quero. Acho que está a lei em Romanos todo, irmão. Aqui, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. E ele só falando bem da lei, irmão. Falando que o pecado é a transgressão da lei. Por favor, irmão, vai ler Bíblia. Tá? Você está precisando ler Bíblia. Deus abençoe, faz o comentário. E agora entrar no meu canal para bater, eu preferi que você saia, porque é o que eu penso. Não vai mudar. Tem irmão que fica forçando aí. Eu fui pregar aqui o vinho da ceia, tinha algo, tem irmão que colocou 1 milhão de versículos em todo vídeo que ele ia, pôr 1 milhão de versículos para um canal, irmão, para você, que aí eu divulgo o seu canal aí, é bem melhor. É bem melhor do que você ficar lutando no meu canal. Não gosta do canal, sai do canal, porque eu vou pregar aquilo que eu creio, aquilo que Deus me revelou. Se você não crê, pula. Todo obreiro tem que ter 2 sacos, saiba reter o que é bom, tá bom, irmão? Saiba reter o que é bom. Agora, comentários aí maliciosos, eu vou te bloquear, você vai sair do meu canal. Eu vou te bloquear, você nunca mais vai comentar no meu canal. Amém, irmão? Porque o canal eu estou tentando salvar almas. O diabo que peleja contra a verdade. Quem peleja é o diabo. Se você pelejar, no meu modo de pensar, eu vou achar que é o diabo e vou te bloquear. Tá bom? Que Deus abençoe, fique em paz. Mais um estudo do Pastor Sandro. Amém?